que nós possamos servir como seus missionários nessa terra chamada Brasil. Então aí no seu banco, você ore e peça a Deus que abençoe este povo dessa terra. Ó Deus amado, nós louvamos o Senhor por podermos estar aqui aprendendo da palavra. Queremos colocar, Senhor, o nosso país nas Tuas mãos, as autoridades nele constituídas, todo o contexto que o Senhor sabe melhor do que ninguém sobre as dificuldades do nosso país, mas também das muitas coisas belas, ó Deus, e boas que existem em nossa nação. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, que vidas neste país sejam transformadas e ganhas para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que a cultura desse país seja impactada por igrejas que estão dispostas a anunciar o nome de Jesus, apesar de todo custo, apesar de todo risco. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, falando aos corações, levando também a igreja brasileira a um confronto com sua própria essência, buscando no Senhor um coração transformado, coração igual ao teu, coração disposto a viver o testemunho da cruz. Nos dá em nome de Jesus a graça de vermos a nação sendo transformada pelo testemunho vívido de uma igreja que te adora. Que o Senhor, ó Deus, também nos proteja, nos cuide no tempo de nossa peregrinação aqui nessa terra, e que possamos servir ao Senhor, lutando para o bem dessa nação, não somente no sentido espiritual, mas também, ó Deus, na forma como trabalhamos, na forma como nos relacionamos com as pessoas, na forma como vivemos. Que o Senhor esteja operando maravilhas em nosso meio, e abençoando, ó Pai, de que o mal que existe em nossa cultura seja, ó Deus, redimido pela palavra do Senhor. Que o Evangelho ganhe espaço cada dia mais nos corações, e assim uma nova oportunidade seja dada a cada estado desse país. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Nós falaremos hoje sobre a luz que resplandece nas trevas da cultura. E nós vamos trabalhar sobre essa temática, esse assunto, para que nós possamos entender como nós devemos lidar com a
com a maneira de ser da nossa cultura. Romanos capítulo 1, 18 a 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora, irmãos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Imagine, meus irmãos, uma janela empoeirada. E quando você vê o sol brilhar, a luz, ela chega opaca aos olhos de quem está dentro da casa, pois a janela ela está muito empoeirada. A luz ainda chega, mas com manchas, distorções e sombras. Assim também é a realidade da nossa cultura, porque a luz de Deus chega até nós em vários aspectos da vida humana, mas sem a claridade que só o Evangelho pode conhecer. Por isso, meus irmãos, o que nós vamos trabalhar nessa noite, o que nós vamos estudar, é como que nós devemos enxergar a cultura em que vivemos. Será que tudo que existe no mundo é mal? Será que não há beleza, sabedoria, verdade espalhadas no mundo, mesmo no meio de pessoas que não professam a fé cristã? Será que temos que jogar tudo fora? O que a palavra de Deus fala aqui em Romanos capítulo 1 e capítulo 2 é que toda a cultura humana é um misto de luz e trevas, de verdade e idolatria. E quando nós temos esse discernimento sobre a realidade da cultura, então nós somos capacitados a anunciar o Evangelho com graça e alegria no nosso coração. Paulo estava aqui pregando, Paulo estava mandando uma carta que era um misto de uma igreja composta por gentios, estrangeiros, e também por pessoas por judeus. E esse grupo tinha uma dificuldade de um achar-se melhor do que o outro. E quando se tratava disso, Paulo então revela que ambas as culturas precisam da conversão por meio do Evangelho. Os gentios, eles foram entregues ao pecado por causa da sua idolatria. Eles deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar as coisas criadas. O homem, quando se rebelou contra Deus no Éden, ele tomou lado nas fileiras do inimigo. E então, sua realidade foi prejudicada, sua maneira de enxergar a vida foi prejudicada. Então o homem hoje é como, a cultura humana é como se fosse uma noite muito escura, e que existe algumas vezes que aparecem algumas estrelas, em alguns momentos dá um raio no meio da noite e dá uma clareada em tudo.
Assim também é a cultura de todos os povos. Ela tem pequenos traços da luz do Senhor, que aparecem e logo se dissipam, porque o homem está corrompido por causa do pecado. Ele ainda tem a imagem de Deus, mas a imagem de Deus está distorcida, de uma forma que você vê apenas pequenos aspectos daquilo que Deus está fazendo. Deus ainda deixou dentro do homem uma consciência, a capacidade de saber o certo e do errado. Não existe cultura que as pessoas não tentam procurar um Deus para adorar. Não existe cultura que, por exemplo, matar alguém não seja de alguma forma errado, a não ser aquelas pessoas que eles não querem que estejam nas cadeias maiores de poder. Então, de certa forma, toda a cultura tem traços da sabedoria de Deus. E os judeus achavam que eram salvos por causa do conhecimento que tinham das Escrituras. E porque eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham grandes privilégios. Mas, na verdade, muitas vezes os judeus fizeram coisas piores do que aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Paulo chega a dizer aqui que muitas vezes os gentios, eles serviam de exemplo para aqueles que tinham maior conhecimento da palavra. Então, meus irmãos, nós vamos ver que na nossa cultura existe luz e trevas, e como nós podemos nos apropriar desses pontos de luz que existem no nosso povo aí fora, para nós nos aproximarmos deles e ministrarmos graça e o Evangelho aos seus corações. Como nós podemos nos contextualizar para levarmos a mensagem da cruz. Aqui no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala aquilo que é bem conhecido de nós: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não importa se judeus, não importa se gentios, não importa se religiosos, não importa se são pessoas seculares, todos nós pecamos e todos nós precisamos de salvação. Uma outra coisa que é muito importante você entender é que toda cultura tem um pacto com algum valor. Toda cultura tem seus valores, tem suas motivações, toda cultura tem um rumo dentro dela. São como navios que podem estar indo para o lugar errado, podem estar indo ao destino do barranco, da montanha, da autodestruição, mas todos os navios, todas as culturas têm um destino. Não existe neutralidade na cultura, não tem como dizer assim, o Estado é laico e não tem um norte. Vamos fazer de conta que todo mundo é neutro aqui. Não, todas as pessoas dentro da nossa cultura têm uma inclinação. E você precisa, e eu preciso, descobrir quais são os valores da nossa realidade. Nós precisamos ter olhares críticos moldados pela Bíblia para a gente perceber na nossa cultura o que está sendo adorado por detrás das coisas que acontecem. Onde as pessoas da nossa cultura estão buscando sua salvação, porque todos, de alguma forma, sabem que estão perdidos e estão tentando achar uma solução para a sua vida. Mas você e eu precisamos aprender a ler isso. Quando, por exemplo, assistimos filmes, ou vemos séries, ou também escutamos músicas, nós podemos perceber, através daquilo que ouvimos e vemos, o que essa cultura está tentando nos ensinar. Então nós podemos analisar com os ouvidos críticos moldados pela palavra de Deus e com os olhos críticos, o que a arte está tentando nos conduzir. Quando você tiver discussões sobre política, por exemplo, ou sobre a sociedade, você pode identificar quais são os deuses, o que as pessoas estão adorando. Será que as pessoas estão adorando, por exemplo, a família como um ídolo? Ou se as pessoas estão adorando o seu corpo como um ídolo? Ou se as pessoas adoram o seu trabalho como um ídolo?
ou o dinheiro, ou os bens materiais. Quando nós ensinamos nossos filhos, nós podemos não apenas dizer para eles assim, não, sobre algum conteúdo, mas ensiná-los de forma crítica, a entenderem se aquele conteúdo é válido, ou se aquele conteúdo bate de frente com a essência da nossa adoração, que é a vida no Evangelho. Mais do que você dizer simplesmente não, você pode dialogar, você pode pegar seu filho adolescente e conversar com ele, e trabalhar com ele sobre aquilo que você tem transmitido. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ver na nossa sociedade, na nossa cultura, para onde que ela está sendo conduzida, qual é o porto que eles querem chegar, e mostrar que esses portos da cultura mundana vão dar em fracasso, vão dar em ruína, vão dar em condenação, e mostrar a eles o verdadeiro porto. O verdadeiro porto é Jesus. Mas se você não entender as pessoas que estão à sua volta, se você não entender a cultura, se você não entender os pensamentos, o que há por detrás dos valores, por essa cultura, você vai embarcar num barco furado, quando na verdade você pode entender as pessoas, andar com elas e transmitir a verdade do Evangelho, pois é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que muda a cultura. No capítulo 1, versículo 20, a palavra diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A outra questão muito importante que nós temos que entender é que Deus comunicou seu eterno poder e sua eterna sabedoria através dos atributos visíveis. Nós podemos ver a glória de Deus na criação. E também o versículo 14 e 15 fala de uma lei que está dentro do coração dos homens. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Deus deixou dentro do coração humano resquícios da sua imagem e semelhança. O homem, por mais que seja pecador, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus, embora distorcido, continua. Existe uma lei no coração que dita padrões de beleza, padrões de moral. Os códigos de conduta saem dessa realidade que existe no coração. Então as pessoas, elas têm algo que nós chamamos de graça comum. A graça comum de Deus é a sabedoria, a beleza e o talento que Deus espalha por toda a humanidade, independente da fé. Lembra que nós lemos aqui no início do nosso culto, Isaías 28, do 23 ao 29. E lá falava da sabedoria do lavrador. O lavrador aprende as coisas pelo seu convívio com a natureza. Aquele que aprende mecânica também aprende à medida que vai praticando. Aquele que aprende medicina de igual forma, né? tem o conhecimento humano que foi sendo aprendido ao longo da história, e vai sendo disseminado, e vai sendo reproduzido, e vai sendo aperfeiçoado. Então existe muita coisa boa que existe nessa terra, nesse universo, que foi concedida pela graça de Deus. Se não existisse graça de Deus e a presença do Espírito Santo nesse mundo, nós todos seríamos nada mais do que zumbis, andando pela terra. Mas as pessoas não são zumbis. Existem pessoas que não têm fé nenhuma em Jesus Cristo e fazem coisas belíssimas, música belíssima, estilos de vestimentas belíssimos, quadros. Talvez o teu mecânico não seja alguém que entregou sua vida para Jesus, mas quando você precisa para arrumar o carro, você leva lá para arrumar o carro nele. Talvez o cara que corta o cabelo teu, que tira tua barba, teu bigode, talvez ele não seja cristão, mas você gosta de ir
lá. Por quê? Porque existe uma gama de pessoas que trabalham e que fazem bem seu trabalho, e não é pelo fato de não serem cristãos que não fazem um bom trabalho, enquanto tem muita gente que é cristão e que só incomoda no serviço. Ou não tem? Não é verdade? É a verdade. Tem muita gente que dá um monte de trabalho para os seus empregadores, com um monte de processo trabalhista, por quê? E é cristão. Então a gente precisa entender assim, meus irmãos, que Deus revela a sua sabedoria pela graça comum. Como uma criança que, por exemplo, ela não tem um professor e ela aprende a desenhar ouvindo os sons da natureza, vendo as paisagens. Ela não tem um professor formal, mas ela aprende com Deus, mesmo sem saber que ela está aprendendo com Deus através da sua criação. Então, meus irmãos, quando nós tratamos da cultura, nós precisamos ver que existe muita graça de Deus, não a graça salvadora, não o perdão dos pecados, mas existe muita coisa que Deus tem agraciado o nosso povo, o povo brasileiro e o povo de forma geral de todas as nações. Então nós precisamos entender que mesmo fora dos profissionais, e tem muitos profissionais bons dentro da igreja, na verdade disse que os melhores cientistas surgiram do seio da igreja, os melhores músicos, mas a gente tem que ter humildade e apreciação para aprender também com as pessoas que não fazem parte do círculo da igreja. Tem muita gente boa que trabalha por aí, boa no sentido de que faz bem o seu serviço e que não está dentro do círculo da igreja. E nós devemos valorizar as contribuições culturais, mesmo que elas não venham de cristãos. Então valorize profissionais que não são cristãos pela sua sabedoria, pela sua ética, pela sua criatividade. Você está estudando numa universidade, você tem um professor que ele é exemplar no que ele ensina, valorize ele, não despreze ele. Você tem um profissional de alguma área que você pode usar, você pode aprender com ele, aprenda com ele. Não desvalorize tais coisas só porque a pessoa não pertence à igreja cristã. Aprenda a valorizar as pessoas, mesmo quando elas não são de dentro do seu convívio. Se nós queremos evangelizar, meus irmãos, se nós queremos ganhar pessoas para Jesus, nós precisamos usar os nossos espaços de trabalho como espaço de revelação. Hoje, dificilmente alguém vai ser ganho para Jesus se você não mostrar na vida ética, sabedoria e excelência. Então, se você trabalha na mão de obra pesada, faça isso com excelência. Se você é um agricultor, faça isso com excelência. Se você é um professor, faça isso com excelência. Se você é um médico, faça isso com excelência. Porque é assim que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse homem é diferenciado, essa mulher é diferenciada. Quando você dá um testemunho da qualidade do seu serviço com ética, com amor, com compaixão. Então você abre uma porta para as pessoas virem perguntar: o que você tem de diferente? Por que você tem tanta alegria em trabalhar? Como você é uma pessoa tão criativa? E então é aí que você pode mostrar que além da graça comum, você tem a graça do Evangelho. A graça que te alcançou e transformou a tua alma, que transformou o teu caráter. Então não desvalorize as pessoas porque elas não são da igreja. Agora, você que é da igreja, busque a excelência. Lutero falava que se uma pessoa queria dar testemunho de Jesus, ela tinha que fazer um bom sapato. Faça um bom sapato, artesão, faça um bom sapato. Se você está trabalhando em qualquer campo da área do conhecimento, qualquer campo profissional, seja um profissional de excelência.
Como que você tem conduzido a tua empresa? Como que você tem se relacionado com os teus colegas de trabalho? Você tem coisas, meus irmãos, que nós temos que evitar. Porque às vezes você escandaliza os irmãos, porque você escandaliza as pessoas de fora, a gente escandaliza porque a gente é chato, ou porque a gente quer se dar bem em cima dos outros, ou porque a gente é moralista. Mas a gente não escandaliza as pessoas pelo que deveria escandalizar, que é pregar o arrependimento, que é pregar a conversão, que é pregar Jesus Cristo como nosso Salvador. Daí a gente fica escandalizando as pessoas por quê? Errou no trabalho, está na escola. É justo o aluno que não faz trabalho nenhum, fica nas costas dos coleguinhas, aí chega lá, põe meu nome no trabalho. Põe meu nome no trabalho aí. Por quê? Porque não quer viver uma vida diferente. E isso não acontece só na escola. Não estou falando de escola, eu estou falando da vida. Na vida, muito crente não vive a excelência de uma pessoa incrédula. E nós precisamos confrontar isso no nosso coração. No versículo 18, diz o texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens têm suprimido a verdade pela injustiça. Mesmo eles tendo a graça comum, eles não conseguem ouvir claramente a sua consciência, porque a sua consciência está obscurecida pelo engano do pecado. E a nossa cultura brasileira, ou se fosse qualquer cultura no mundo, tem vários ídolos: o prazer, a liberdade, o sucesso. Então as pessoas, elas têm uma noção de que elas precisam de Deus, mas elas não conseguem ir para Deus, porque se Deus não revelar a elas o Evangelho, se Deus não revelar a elas que elas precisam de Jesus e do perdão dos seus pecados, elas não conseguem se voltar para Deus. Então nós precisamos identificar dentro da nossa cultura aquilo que aprisiona o nosso povo. O que está aprisionando as pessoas que você convive? Será que é o dinheiro? Será que é a mágoa? Será que é a culpa? Será que é a opinião das pessoas? O que está aprisionando as pessoas com quem você vive lá no teu trabalho, na tua vizinhança? O que aprisiona elas? Descubra isso para que você possa mostrar através do Evangelho como o Evangelho pode libertar a pessoa da culpa, como que o Evangelho pode libertar a pessoa da ira, da mágoa, da busca pelo dinheiro, da busca excessiva por prazer, do entretenimento sem controle, dos vícios. Mas se você não estiver lá para ser sal e para ser luz, se você não estiver convivendo, como que você vai revelar as carências desse povo? Esse povo é carente. Eles são como ovelhas que não têm pastor. E nós precisamos olhar para essas pessoas com carinho e compaixão, e ver que Deus deixou um monte de ponte de contato para você e eu colocarmos o Evangelho nessa realidade. Então, nós precisamos ver que existe uma resistência com relação ao Evangelho, mas ao mesmo tempo que existem resistências, como por exemplo o consumismo, o nacionalismo, o narcisismo, o pluralismo, existem várias coisas que são resistências ao Evangelho. Identifique e confronte esses ídolos, não com raiva, não dizendo: você só quer saber de dinheiro, você só quer saber de ir na academia, cultuar teu corpo, você só quer saber de comida, você não quer saber de nada. Não faça isso. Não vá pelo caminho da ira, vá pelo caminho da sabedoria. Mostre: olha, tua vida não vai ser feliz desse jeito, você não vai encontrar paz no teu coração, isso está te aprisionando.
talvez isso escandalize ele também. Você vai falar com calma, vai falar do Evangelho e a pessoa vai se rebelar contra você. Mas ela se rebelou porque você falou do Evangelho, e não porque você ficou xingando ela, e não porque você ficou brigando com ela. Então vamos aprender como nós podemos comunicar o Evangelho. Use aquilo que é bonito, use aquilo que é legal, para apontar para a verdade. O amor nos relacionamentos é algo positivo, mas ele se torna distorcido quando se gera libertinagem, quando se gera manipulação. Então você pode apontar para aquilo que poderia ser, e não é por causa da distorção do pecado. Quarto lugar, nós precisamos, meus irmãos, ao olhar para a nossa cultura, ter uma visão equilibrada, uma postura cristã equilibrada. Você precisa entender que por mais que você é salvo, você não é impecável. Quem diz que não tem pecado, está se enganando, está mentindo, está contrariando a Deus. Então, por mais que você seja salvo, por mais que você busque a excelência no teu serviço, na tua convivência familiar, eu e você não vamos aqui nesse mundo atingir o nível de perfeição. Então, para que ser arrogante só porque com uma pessoa, com um colega de trabalho? Por que ser arrogante com um vizinho quando ele falha? Por que ser orgulhoso e achar que porque você é cristão, você é melhor do que as outras pessoas? As pessoas, elas desfrutam da sabedoria que ainda vem de Deus, por mais que às vezes, por mais que elas não tenham a sabedoria que salva, tem coisas muito boas que você pode aprender. Tem professores, tem vários especialistas aí que nós podemos usufruir. Então, passe por essa terra como um jardineiro habilidoso. Você olha um jardim de uma outra pessoa e você vai lá, se você é um jardineiro, você vai lá descobrir o que ele faz de bom para que aquele jardim fique bonito. Aprenda com os outros, se aproxime dos outros, aprenda, tem muita coisa para você aprender até com os incrédulos, muita coisa mesmo. Então aprenda o que é belo, o que é de excelência, o que é bom, o que vai trazer bons frutos, e então aplique isso com sabedoria. Então devemos desfrutar do que a cultura traz, mas com critério. Nós precisamos ter discernimento daquilo que nos edifica e daquilo que não nos edifica. Você vai assistir um filme? Pergunte: isso me aproxima ou me afasta da verdade de Deus? Lembre que João Calvino dizia: toda verdade é verdade de Deus. Então, quando você vai assistir um filme, esse filme é uma verdade que me aproxima de Deus ou é uma baita de uma mentira? Você vai ouvir uma música, não vá só pelo ritmo. Eu sei, eu gosto muito do ritmo das músicas, mas nós precisamos ter discernimento. Será que a letra dessa música, ela compactua com a minha fé? Será que a letra dessa música, ela me edifica? Será que esse ritmo, será que essa letra, ela não vai me atrair para outras coisas? A forma como alguns lidam com sua profissão, alguns professores ensinam a lidar com a profissão, será que isso é verdade de Deus para a minha vida? Isso me aproxima de Deus ou isso me separa de Deus? Então a gente precisa ter mente seletiva, nós precisamos ser criteriosos naquilo que nós consumimos. Tudo que é bom, agradável, se alguma boa fama há, isso que ocupe o vosso coração. Não vá comendo tudo com farinha por aí, porque você vai ficar imbecilizado. E Deus não quer Deus não quer ver isso acontecendo contigo.
Se você tem espaço para desenvolver o teu trabalho nessa sociedade, não fuja da sociedade, não corra. Se você presta um bom serviço em qualquer uma das áreas, você é um empreendedor, um educador, você é um músico, se você pode levar a bênção para a vida das pessoas, não se afaste. Você produza arte, trabalho que torne a vida das pessoas melhor, que abra portas para que o Evangelho seja pregado. Meus irmãos, por fim, todas as culturas estão quebradas. Todas as culturas têm problema e não conseguem se conectar com Deus. Mas não tem só mentira nas culturas. Quando chegarmos lá na nova terra e no novo céu, haverá povos, pessoas de toda tribo, língua e nação. Não vai ter só brasileiro ou só paraguaio, não. Vai ter de tudo um pouco. Então, nós precisamos aprender a enxergar o que Deus está fazendo e levar a redenção de Deus a vidas que precisam de transformação. Leve a reconciliação. Se você está lá no meio de um ambiente que é trevas, leve a luz. Se é um ambiente que é de confusão, leve clareza. Se há um ambiente de beleza distorcida, leve redenção. Envolva-se com a sua cidade, sua escola, seu trabalho. Não julgue de longe as pessoas, mas sirva de perto. Não fuja de mostrar a luz de Jesus. Você é a luz de Jesus onde você está. Agora, se você está sendo influenciado pelo mal, aí você precisa dobrar seu joelho, se arrepender e se voltar. Não fuja das esferas de debate, mas mostre Jesus onde você está inserido. Nós vivemos para ser sal e luz. Precisamos discernir a beleza de Deus nas coisas criadas, mas mostrar às pessoas a verdade que liberta. E a verdade que liberta é Jesus, é o Evangelho. Então, tenhamos coragem de nos inserirmos. E como aquela parábola diz, o grão de mostarda ele é o menor de todos, mas quando ele é inserido, de uma noite para outra, ele vira a maior das hortaliças. Pregar o Evangelho na sociedade é assim, no meio em que você está dando testemunho de Jesus, e ali vai crescendo uma grande árvore, sem ninguém perceber. Quando ninguém percebe, quando menos se percebe, aquela árvore já está gigante. No início do cristianismo, a maioria das pessoas eram escravos e soldados do exército. E eles conquistaram o império para Jesus. O império sucumbiu. O que quer dizer? Cristianismo é feito de gente simples, como eu e você. A gente está no meio, nos meios por aí, para levar luz no meio da escuridão. Mas não seja tolo na sua abordagem. Seja sábio e valorize o que as pessoas fazem. Tenha sabedoria para usar os pontos de contato. Vamos cantar uma música agora? Vamos nos colocar em pé e vamos nos preparar para a ceia do Senhor? Convido os presbíteros também a virem à frente.